Fala, povo, bacana demais, Deus abençoe. Então, quantas vezes nós falamos sobre esse tema que nós iríamos falar hoje? Qual que é a ideia primordial? É continuar desenvolvendo conhecimento para você. Então, meu nome é Alisson Ruas e nós estamos aqui para mais um podcast. E vamos falar sobre não pedir a Deus para ser abençoado. Já citei essa frase em alguns outros podcasts que eu mandei para vocês aqui no nosso canal, mas hoje é o dia de falar especificamente sobre ele. Então, para começar, eu quero que você corra e procure agora, se você estiver em casa, e provavelmente a maioria das pessoas que vão me ouvir nesse podcast vão ter em casa uma Bíblia. Eu queria de verdade que você fosse até ela ou procurasse na internet, em qualquer lugar, que viesse mais rápido na sua mão e procurasse o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e fosse até o capítulo 1, versículo 28. É interessante que a Bíblia fala sobre todo o processo de criação da raça humana, mas antes dela, fala sobre o processo de criação do mundo, num contexto geral. E sempre quando Deus terminava de criar qualquer coisa, ele dizia uma frase que a maioria das pessoas já sabem: e viu que era bom. Só que quando ele termina de criar o homem e a mulher, especificamente no versículo 28, ele não diz e viu que era bom, ele diz algo ainda melhor. Ele diz: Deus os abençoou. É isso que o texto traz para mim e para você. E por que eu tenho dito isso para você agora, nesse momento? Porque na maioria das vezes nós temos o hábito, eu acho que até por escutar tantas pessoas, de pedir para que Deus nos abençoe. Não que isso seja algo errado. Na verdade, o que eu quero que você entenda é que a bênção de Deus já está sobre você, desde que você foi criado. Desde que a raça humana foi estabelecida na humanidade, o Criador de toda ela já trouxe a bênção sobre nós. E, inclusive, nesse mesmo versículo, logo na sequência, após Deus abençoar a raça humana, ele diz aquilo que é o propósito de vida para todos nós: multiplicar, frutificar e dominar sobre a terra. Então é isso que eu quero trazer para você: multiplicação, domínio, frutificação, entendendo um princípio básico, e esse princípio é: você já é abençoado. Quantas vezes você não procurou por pessoas para pedir para que elas trouxessem a bênção de Deus por você? O interessante é pedir para que Deus traga essa bênção. Mas, todavia, entretanto, ela já foi traga. Mas, Alisson, então quer dizer que nós não devemos procurar por outras pessoas? Um texto de Tiago nos ensina que nós devemos sim procurar por outras pessoas para procurar conselho, abrigo. Um outro texto, no livro de Salmos, nos diz que estar em comunhão com as pessoas nos traz bênção e vida. Isso especificamente em Salmo 133. E quando você vai para Tiago, o texto diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros. Percebeu que são momentos de comunhão e não de pedido de bênção? Ou seja, quando você procura alguém para pedir que ela te abençoe, na verdade você está pedindo algo que você já tem e que veio especificamente daquele que te criou. O que basta para mim e para você é que nós possamos de verdade assumir algo que eu já ganhei do Pai Eterno desde quando eu comecei a existir nessa vida. O que falta para mim e para você, ou para muitos que ainda não entenderam isso, é começar a colocar em prática aquilo que eu já tenho: a bênção de Deus. Então aqui o que eu quero trazer com esse tema: não peça ou pare de pedir para Deus te abençoar, não é de colocar em prática, mas é entender que aquilo que nós temos pedido, na verdade, já nos foi dado há muitos anos. Talvez você pergunte: mas então, a partir de agora eu não posso mais ir até o meu pastor, o meu líder espiritual e pedir para que ele me abençoe? Você não é proibido de nada nessa vida, são escolhas. E o seu pastor, o seu líder, ele pode sim pedir a Deus para que traga a bênção sobre você. Mas nós não falamos sobre não ter intermediários? Facilitaria muito a vida, inclusive, do seu pastor, se você entendesse que essa bênção já está sobre você e que você pode ser canal desse Deus para levá-la a outras pessoas, fazendo com que elas entendam que elas já são abençoadas por Deus. Isso faz com que você alcance coisas ainda maiores. Isso faz com que você entenda que mesmo errando no meio do trajeto, mesmo assim, a bênção de Deus sempre vai estar sobre você. O erro especificamente não quer dizer que você não é abençoado. Não ganhar aquilo que eu quero não quer dizer que eu não seja abençoado. Isso faz parte do processo de aprendizado, processo de crescimento. A bênção de Deus é o dom da vida, para literalmente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer.
multiplicar, frutificar e dominar sobre a terra. Lembrando que, quando dominamos sobre a terra, isso quer dizer a obra-prima de Deus e não sobre outras pessoas, sobre aquilo que Deus nos colocou em cima dela, sobre as conquistas, sobre os sonhos. Entenda, a bênção já está com você, ela sempre esteve e nunca deixará de existir enquanto você existir nessa terra. Então faça aquilo que você quer fazer. Vá atrás. Se acontecer erros, entenda que o nosso Deus ele já preparou as coisas para que você aprenda. Se acontecer falhas, se acontecer desistências, entenda, a bênção não deixou de estar sobre você. Pare de pedir que Deus te abençoe e comece a perguntar para Ele: Deus, agora é a hora? Se não for, me ensine durante o percurso. Eu estou com medo. Vá com medo mesmo, porque abençoado você já é. O medo faz parte também, ele só não pode te paralisar. Mas isso é um tema para outro podcast, certo? Muito obrigado por você ficar comigo até aqui. Deus abençoe você e se inscreva no nosso canal. Se porventura você conhece alguém que pode ser, gerar um crescimento nessa pessoa, o que eu digo para você? Peça para ela ir até o canal, se inscrever também, envie esse podcast para ela. Forte abraço, meu nome é Alisson Ruas e eu aguardo você no próximo podcast.